Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa análise que parte de uma pergunta, bem provocadora. Quase uma piada, né? Exato. Se os Estados Unidos tivessem que invadir um país, o que seria mais fácil? A Groenlândia ou o Brasil? E claro, a pergunta não é para ser levada ao pé da letra. Ela vem de um artigo do Jorge Guerra Pires, na plataforma Medium, e o objetivo não é fazer futurologia militar. Não mesmo. É um experimento mental, sabe? Para forçar a gente a pensar sobre o que realmente significa poder, o que significa fraqueza nesse xadrez da geopolítica. A ideia é usar essa comparação que parece absurda para, na verdade, desmontar alguns mitos. E é um debate que ganha uma relevância nova, com declarações recentes como as do Donald Trump, que botam em xeque alianças como a OTAN. A gente acaba repensando os limites do poder americano. Então, vamos analisar isso. A pergunta é o gancho, mas as respostas que o artigo sugere, elas revelam muito sobre a diferença entre força bruta e poder estratégico de verdade. O ponto de partida do autor é justamente esse: atacar uma percepção que muita gente tem, especialmente os próprios brasileiros. Sim, aquela ideia de que o Brasil é um país pacífico, sem tradição militar e que, num conflito sério, seria, fichinha. Exato. Mas o artigo vai buscar na história alguns argumentos para mostrar que a coisa é um pouco mais complexa. E o primeiro exemplo que ele usa é um dos mais famosos, A Força Expedicionária Brasileira, a FEB. As cobras fumantes na Segunda Guerra. A história por trás do nome é ótima. A cobra vai fumar. Era uma expressão da época. Tipo o nosso nem que a vaca tussa, algo impossível. Dados adotaram isso. Virou um símbolo de desafio, de ironia. Mas o que eu acho interessante no artigo é que ele não romantiza. Ele deixa claro que o Brasil foi, na verdade, empurrado para o conflito. Sim, a neutralidade se tornou insustentável depois que submarinos alemães e italianos afundaram navios mercantes brasileiros. Ou seja, a cobra só fumou porque foi muito provocada. E aí vem um ponto que o autor acha crucial e que muita gente esquece. O Brasil não lutou sozinho. Longe disso. A FEB foi equipada, treinada, teve todo o suporte logístico dos Estados Unidos. Ela foi, na verdade, integrada ao 5º Exército Americano na Itália. Isso. Operando com o equipamento e a doutrina deles. Não é aquela imagem do pracinha que chegou lá e se virou sozinho. O artigo tem uma frase que resume bem isso. Ele diz, o impressionante não é que o Brasil lutou sozinho, mas que um país sem tradição de guerra externa conseguiu aprender guerra em tempo real. E essa é a grande tese dele, Que essa experiência mostrou algumas características do Brasil, tipo uma baixa rigidez doutrinária, uma capacidade enorme de se adaptar. E um talento para o improviso. Exato. Em vez de impor um método, os brasileiros aprenderam e adaptaram o método americano ali, no calor da batalha. O que é curioso porque a gente sempre pensa que a força de um exército está na rigidez, na disciplina. O artigo sugere que a vantagem defensiva brasileira seria uma espécie de caos organizado. É exatamente essa provocação. Não é indisciplina, é flexibilidade mental. É a capacidade de não quebrar quando o plano A dá errado. E são essas qualidades que, segundo ele, tornam um país complexo muito difícil de ser ocupado. Mesmo não sendo uma potência militar clássica. Pois é.
Aliás, o texto até cita uma curiosidade legal. A banda de metal sueca Sabaton tem uma música famosa sobre as Smoking Snakes. Sério? Sim, e o próprio exército brasileiro já homenageou a banda. É um reconhecimento global bem inusitado. Inusitado. Mas o outro exemplo que ele usa é bem mais delicado. A Guerra do Paraguai. Sim, e ele toma muito cuidado com isso. O texto deixa explícito que não é um episódio para se orgulhar, pela tragédia humanitária que foi. Pela dizimação da população paraguaia. Exato. O ponto dele ao citar a guerra é puramente estratégico. É mostrar que mesmo em 1864, totalmente despreparado, o Brasil mobilizou recursos de uma forma inimaginável e, no fim, virou o jogo. A lição ali, então, é sobre resiliência e capacidade de mobilização a longo prazo. Isso. Um padrão histórico de que, quando acuado, o país não foge à luta. Ok, então, com esse histórico de resiliência, vamos voltar para a pergunta inicial. Ignorando alianças só no mano a mano. Invadir o Brasil ou a Groenlândia? E aí a resposta do artigo é, nas palavras dele, desconfortável porém clara. A Groenlândia seria infinitamente mais simples. E o motivo é por escala, né? Pura e brutal escala. Vamos aos números do texto. A Groenlândia tem 56 mil habitantes. Menos que um bairro médio de uma capital brasileira. Pois é, poucos centros urbanos na costa, sem forças armadas próprias, seria tipo uma operação de ocupação pontual. Agora compara isso com o Brasil. Mais de 200 milhões de habitantes, território continental, selva, Pantanal, metrópoles e forças armadas profissionais. E o mais importante, o que ele chama de profundidade estratégica. Exata. A capacidade de absorver um golpe numa região e ainda ter o resto do país para recuar, reorganizar e resistir. E aqui é onde o argumento fica realmente interessante. Porque ele encara de frente a pergunta óbvia. E as armas nucleares? Sim, o mito da bomba atômica como solução para tudo. E a lógica que o artigo usa para desmontar essa ideia é fascinante. É que, sim, uma bomba nuclear pode destruir uma cidade, matar milhões. Ninguém nega o poder destrutivo. Claro. Mas o ponto é, bombas destroem, elas não ocupam território. Elas não controlam populações. Ou seja, o que sobra depois de um ataque desses não é silêncio e rendição. Pelo contrário. Em um país continental, o que sobra é o que o artigo chama de resistência difusa, descentralizada e sem nada a perder. Você não teria mais um exército para lutar contra, mas milhões de focos de resistência num território impossível de policiar. E aí vem o paradoxo. O agressor que usa a arma nuclear se torna, de certa forma, mais vulnerável. Como assim? Um recurso estratégico caríssimo. Segundo, e mais importante, ele quebra o tabu nuclear. O acordo tácito que existe desde Hiroshima e Nagasaki de que essas armas são para dissuasão, não para uso. Exatamente. No momento em que uma potência usa isso contra um país não nuclear, o impensável vira uma opção na mesa para todo mundo. Desestabiliza o sistema inteiro. E remove qualquer freio moral ou legitimidade do agressor. A analogia do artigo é ótima. Ele diz que o agressor se torna uma cobra após o bote, letal, mas momentaneamente exposta. Então, se a força bruta não é a resposta, o jogo muda. Passa a ser sobre alianças, influência, legitimidade. O que nos leva direto para a discussão sobre a OTAN. Isso. O artigo cita a visão, muito associada ao Trump, de que a aliança é um fardo que enfraquece os Estados Unidos. Mas a contra-argumentação do texto é que a realidade geopolítica sugere o oposto. A OTAN não é um fardo. Ela é o principal mecanismo de projeção de poder americano. E quais seriam as vantagens, segundo a análise? São várias. Primeiro, bases por toda a Europa, que permitem aos Estados Unidos projetar poder na África, no Oriente Médio, a um custo muito menor. Faz sentido. Segundo, a interoperabilidade. Os aliados usam padrões e equipamentos americanos. Terceiro, a legitimidade. Uma ação da OTAN é vista como uma ação de coalizão, não um ato unilateral. E talvez o mais importante. Manter a Europa militarmente dependente dos Estados Unidos, garantindo a influência americana no continente mais rico do mundo. Então, a tese é que sem a OTAN, os Estados Unidos não iriam entrar em colapso, mas passariam por uma lenta erosão estratégica. Exato. Se tornariam, como diz o artigo,
mais lentos, mais caros, mais isolados e menos legítimos. Perderiam eficiência. Exato. E isso não é só uma teoria. Quando a gente vê líderes europeus falando em autonomia estratégica, ou a Alemanha buscando diálogo direto com o Brasil, É um sinal de que eles estão percebendo essa imprevisibilidade e buscando um plano B. com certeza. Ok, e nesse cenário global, onde o Brasil se encaixa? Se os Estados Unidos são menos previsíveis e as alianças tradicionais estão com fissuras. É aí que o artigo argumenta que a verdadeira força do Brasil hoje não é militar, é diplomática. Em um mundo que precisa de estabilidade. A tradição diplomática brasileira de pragmatismo, de multilateralismo, se torna um ativo valiosíssimo. O Brasil emerge como um interlocutor visto como confiável por diferentes lados. O texto cita o exemplo da Alemanha intensificando encontros com o Brasil. Sim, porque a maior economia da Europa faria isso. Porque, na visão do autor, a Alemanha vê no Brasil um parceiro com escala e credibilidade para ancorar discussões globais. Meio ambiente e segurança alimentar. Temas em que os parceiros antigos já não são tão confiáveis. Isso. E tudo isso acontece num momento em que instituições como a ONU parecem paralisadas. O artigo é bem duro com a ONU, aliás. Chama de Clube do Bolinha. Sim, ele aponta a ineficácia do Conselho de Segurança, onde quem tem poder de veto muitas vezes é quem está envolvido no conflito. E nesse vácuo surge uma oportunidade para o Brasil. Uma oportunidade histórica, não para ser uma superpotência militar, mas para se consolidar como referência de estabilidade e diplomacia construtiva. É interessante essa visão. Não é sobre ter o exército mais forte, mas sobre ter a voz mais crível na mesa de negociação. Exatamente. O artigo diz que hoje, quem senta à mesa para negociar a paz, muitas vezes são os mesmos que alimentam os conflitos. O papel do Brasil seria ser um contraponto a isso. Ok, vamos tentar amarrar todas essas ideias. A análise começa com uma pergunta sobre invasão, mas a conclusão é bem diferente. Sim, o primeiro ponto-chave. A dificuldade de dominar um país como o Brasil não está num poderio militar formal. Está na escala, na geografia e nessa resiliência adaptativa das cobras fumantes. Exato. A força está na capacidade de absorver o golpe e continuar lutando de forma não convencional. O segundo ponto é a desmistificação da arma nuclear como ferramenta de controle. Destruição e vitória estratégica são coisas bem diferentes. Com certeza. A capacidade de destruir não se traduz em capacidade de controlar, E tudo isso leva à ideia central do texto. que é sobre a natureza do poder. O poder real, o hegemônico, não é só a capacidade de destruir, é a capacidade de construir e manter um sistema. Um sistema de alianças, de comércio, de regras. Isso. Hegemonias não caem porque perdem uma guerra. Elas começam a cair quando perdem eficiência, legitimidade e aliados. A transição para a coerção nua, como diz o autor, é o verdadeiro sintoma do declínio. É uma análise que realmente força a gente a pensar muito além da contagem de tanques e aviões. Sem dúvida. E isso levanta uma questão final para nossa reflexão. O artigo foca numa invasão militar, um cenário extremo e, convenhamos, improvável. Mas no século XXI, quais são as formas mais prováveis de coerção ou de invasão? Se a ocupação física é inviável, como uma grande potência poderia tentar exercer controle sobre uma nação como o Brasil por meios econômicos, tecnológicos ou informacionais? E mais importante, como aquela resiliência brasileira, essa capacidade de adaptação que vimos nas cobras fumantes, se aplica nesses novos campos de batalha que são muitas vezes invisíveis?